Nós estamos estudando o Evangelho de João, já começamos algumas semanas atrás. Semana passada nós vimos o comecinho do capítulo 2, estudamos sobre o milagre de Jesus em Caná da Galileia, naquele casamento, quando Jesus transformou a água em vinho. O Evangelho de João, ele tem esse propósito maior, que é que as pessoas, conhecendo o conteúdo desse Evangelho, conhecendo a obra e a pessoa de Cristo ali, que João registrou, inspirado por Deus, as pessoas viessem a crer que Ele é o Filho de Deus. O Evangelho de João tem esse propósito, conforme João capítulo 20, ele foi escrito e tudo que está ali registrado tem esse propósito de que as pessoas conheçam a Jesus Cristo e creiam nele como o Messias, o Filho de Deus. Então tudo o que é escrito em João, aquilo que nós vimos em Caná da Galileia, aquilo que nós vamos ver hoje, tudo contribui para que esse propósito seja alcançado. Cada linha, cada escrito, cada capítulo de João contribui para alcançar o propósito do livro. As pessoas leiam e creiam nele, que ele é o Filho de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a purificação do templo. Nós vamos ver como que Jesus purificou o templo ali em Jerusalém e como isso contribui com o propósito do livro de que as pessoas devem crer nele como o Filho de Deus. Como Jesus demonstrou a sua autoridade como Filho de Deus, como Messias ali no templo, como isso foi revelado aí segundo João capítulo 2. Nós vamos estudar sobre a verdadeira fé, olhando para esse texto, essa narrativa acerca da purificação que Jesus realiza no templo. João capítulo 2, versículo 13 a 25, diz assim a palavra de Deus. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo, pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Jesus ele sai da festa em Caná da Galileia, aquela festa familiar de casamento, e vai até a direção de Jerusalém. Ele sai de Caná e sobe para Jerusalém na ocasião da festa da Páscoa. Ele sai de uma festa de casamento e vai para a maior festa dos judeus, que era a festa
da Páscoa. E essa festa era realizada anualmente na cidade de Jerusalém, porque Jerusalém era o centro da adoração da fé judaica. E aquilo também era uma descrição da lei, que as pessoas deveriam ir para aquela cidade e estarem ali no templo, festejando, celebrando a Deus na ocasião da Páscoa. Dizem os escritos que na ocasião da Páscoa, a cidade de Jerusalém ficava abarrotada, milhões de pessoas estavam ali presentes, muita gente, uma multidão. A festa da Páscoa dos judeus, ela remetia àquele livramento que o Senhor Deus verdadeiro realizou lá no Antigo Testamento, quando libertara o povo dele, o povo de Israel, no caso, do cativeiro dos egípcios. Foi na ocasião da última praga que Deus falou para Moisés ordenar que o povo de Israel matasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais das portas. Então o anjo da morte passaria naquela noite e se visse o sangue nos umbrais das portas, o anjo então não mataria os primogênitos ali. Então, a partir daquela última praga, o faraó permite que o povo de Deus saísse e fosse então livre na direção de Canaã. Deus livrou o seu povo com poder e ele ordenou que aquela festa fosse observada, comemorada todo ano em Israel, que as gerações dos judeus pudessem conhecer a grandeza, as maravilhas do grande eu sou, do Deus vivo. Então essa festa todo ano era realizada em Jerusalém, a festa da Páscoa. Pessoas migravam de todas as regiões e nessa época aqui, Jesus estava indo, então, subindo para Jerusalém, junto com uma multidão de pessoas, como diz o texto, para adorar o Senhor e para celebrar a libertação que Deus realizara em favor do seu povo, para adorar a Deus ali no templo. E algumas lições nós vamos aprender. Quando Jesus ele chega em Jerusalém, dá a entender o texto que ele foi direto para o templo. Ele entrou na cidade e rapidamente ele se deslocou para o templo, onde era o centro nervoso de toda a religião judaica. E o que ele encontrou ali no templo? Nós vamos ver o que ele encontrou e o que ele fez e vamos extrair algumas lições para a nossa vida. Nós vamos pensar sobre a fé verdadeira e nós vamos ver que o que não é uma fé verdadeira em primeiro lugar. A fé verdadeira, olhando para João capítulo 2, na ocasião da purificação do templo, ela não é mercantilista. A fé verdadeira não é mercantilista. Quando Jesus ele entra ali no templo em Jerusalém, ele vê algo que o incomoda, o irrita. Jesus ele é tomado por uma ira santa, uma santa indignação. Por quê? O que ele vê ali no templo de Jerusalém era um grande comércio da fé, um balcão de negócios da religião judaica. O templo, que era um lugar no Antigo Testamento e nos tempos bíblicos de Jesus, de adoração a Yahvé, um local de encontro com Deus, um local onde as pessoas iam cultuar o Senhor, um local de adoração, um local onde as pessoas iam invocar o nome do Senhor, uma casa de oração. Esse lugar que havia sido consagrado a Deus, ele tinha sido tornado pelos líderes judaicos num local de bandidos, de ladrões, de salteadores. A casa de Deus no Antigo Testamento, que era o templo em Jerusalém, hoje é a igreja de Cristo, hoje somos nós, mas naquele tempo era esse local, a adoração era centralizada ali no templo. A casa de Deus ali havia sido profanada pelos sacerdotes,
jeitosamente eles transformaram a casa de oração, a casa de adoração a Deus, num covil de raposas, de ladrões. O templo virou uma praça de negócios, um mercado da fé. O lucro era mais importante ali do que ver a face de Deus. Aquele lugar que deveria ser de busca, de adoração, de pessoas orando, havia agora se tornado um local onde não se ouvia os cânticos dos levitas, a oração do povo, mas se ouvia o mugido do gado, se ouvia o balido das ovelhas, o barulho das pombas, porque ali se tornara uma praça de negócios. Em vez de ser um local de quebrantamento e de contrição na presença santa de Deus, ali agora era um local de barulho, de comércio. A lei, ela definia, no Antigo Testamento, ela prescrevia como que deveria ser o sacrifício a Deus, ou os sacrifícios a Deus, como eles deveriam ser. E nós precisamos entender isso para nós compreendermos a atitude de Jesus. Quando ele viu essa grande praça de mercado de negócios da fé ali, por que ele se revoltou tanto e por que ele pegou, ele fez um chicote e ele saiu dando chicotada ali. E ele saiu virando a mesa, expulsando aqueles mercadores e assustando aqueles animais, expulsando aqueles animais do templo. Por que ele fez isso? A lei, ela prescrevia como que deveria ser a oferta a Deus, o sacrifício de um animal. Por exemplo, de um cordeiro, que os judeus deveriam levar na ocasião da Páscoa, para ser sacrificado ali no templo. Esses animais do Antigo Testamento, eles eram sombra, eles eram símbolos de Cristo, o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito e único, que viria e que veio e que estava ali, nessa narrativa de João capítulo 2. Esses cordeiros, eles deveriam ser brancos, eles deveriam não ter defeitos, eles não podiam ter manchas. Então as pessoas saíam de suas regiões, de suas cidades, e elas migravam para Jerusalém, e muitas dessas pessoas já levavam o animalzinho para o sacrifício. Longas distâncias levando aqueles animais. E eles observavam se aquele animal realmente estava adequado segundo a prescrição da lei mosaica. E quando eles chegavam aqui no templo, eles tinham que passar por aqui, e aqui era uma espécie de pedágio. Ali havia algumas bancadas em que vendedores estavam ali, sacerdotes. E eles então inspecionavam, eles faziam uma vistoria na ovelha, no cordeiro. Só que esses homens estavam mancomunados com os líderes religiosos, eles faziam parte de um grande esquemão de corrupção. Então, quando eles iam inspecionar as ovelhas, eles achavam algum defeito naquela ovelha. Então aquela ovelha, ela não servia para o sacrifício. Os sacerdotes ou os vendedores ali do templo, eles ofereciam para comprar aquela ovelha, só que por um preço bem abaixo do mercado. E a pessoa que tinha ido uma distância grande não tinha opção, ela vendia até para ter um dinheiro para comprar uma outra, que era uma outra ovelha do templo ali, do esquema do templo, que os sacerdotes ofereciam. Então a pessoa vendia mais barato a sua ovelha, que levava ali o templo, e comprava uma mais caro. E aquilo então ia enriquecendo aqueles homens nesse grande esquema de corrupção. A ovelhinha que era descartada, que comprada pelos sacerdotes por preço de banana, essa ovelhinha, ela se tornava perfeita da noite para o dia, porque ela era a ovelha perfeita para o outro.
Então eles pegavam essa ovelha que não servia, mas agora passava a servir, e eles vendiam para um outro. E assim sucessivamente, aquele mercado acontecia. Também as pessoas levavam moedas, porque iam estrangeiros ali no templo, desculpa. E eles iam com moedas estrangeiras, que os sacerdotes não aceitavam ali no templo. Os sacerdotes só aceitavam prata, a moeda de prata, os siclos. Então eles tinham que trocar com os cambistas ali no templo. Então havia o câmbio ali de troca de moeda. Só que para trocar a moeda, o que tinha que acontecer? Eles tinham que pagar uma taxa. E aquela taxa, então, era algo absurdo, porque muitos não levavam os animais para lá, eles preferiam levar as moedas para comprar já um animal ali no próprio templo, só que pagavam muito caro pelo animal e também pelo câmbio da moeda. Então isso existia ali, aquele mercado, bois, aquele gado, ovelhas, pombos, tudo ali nesse pátio aqui, o pátio dos gentios. E aqueles homens, líderes dos judeus, os sacerdotes, eles iam enriquecendo, eles não tinham mais temor a Deus, eles não tinham mais reverência pelas coisas do Senhor. Eles tornaram a religião judaica num grande negócio para enriquecimento pessoal. Eles, ao invés de serem pastores do povo, eles estavam explorando a nação, o povo. Eles estavam enriquecendo-se através das pessoas, através daquele grande esquema de lucro da fé que eles haviam engenhosamente planejado ali no templo. Os sacerdotes, eles ficaram tão ricos, eles eram homens tão ricos por causa desse esquema, que eles viviam realmente uma vida num contraste social muito grande com o restante do povo. Escavações recentes na cidade de Jerusalém, os arqueólogos descobriram na cidade alta de Jerusalém casas apaineladas, luxuosas, de alto padrão, e essas casas pertenciam a quem? Pertenciam aos sacerdotes. Num contraste muito grande, socialmente falando, com as pessoas que iam para Jerusalém adorar. Por exemplo, as pessoas que iam de Nazaré, ou iam da Galileia, uma região pobre. E as pessoas chegavam ali e viam aquele contraste da vida delas com a pompa, com o luxo daqueles sacerdotes. Aquilo embrulhava provavelmente o estômago daquelas pessoas. Aqueles homens exploravam a fé dos outros. Jesus, então, indignado, ele é tomado por um zelo santo, zelo pela casa do Senhor. E ele sai, então, revirando tudo aquilo ali. Ele sai expulsando aqueles animais. Eu fico imaginando Jesus com aquele chicote, assustando aqueles animais, os animais saindo correndo, e os vendedores desesperados para segurarem aqueles animais, para recuperarem a mercadoria. Aí Jesus chega para os cambistas, cheio ali de moeda, Jesus sai virando aquelas mesas, chutando literalmente o pau da barraca ali. Jesus, ele faz uma faxina geral no templo, expulsando aqueles vendedores e cambistas. Nós vemos aí, nessa situação, dessa fé mercantilista que os sacerdotes transformaram o templo, alguns problemas que nós podemos fazer alguns paralelos com os nossos dias. Esse cenário de uma fé mercantilista, de homens, de líderes que transformam igrejas, transformam uma religião num grande balcão de negócios, num negócio lucrativo para eles. Isso não é um negócio só daquele tempo, isso existe muito hoje em dia. E sempre existiu na história da igreja. Nós vemos que
tinha ali um problema muito sério no templo. O fato de existir aquele grande mercado fazia com que Deus ali deixasse de ser adorado. Os gentios que iam para o templo, que estavam conhecendo o Deus verdadeiro, eles só tinham esse local aqui para ficar. Era o único local permitido pelos judeus para um gentio, aquele que não é judeu, ficar, o pátio dos gentios. Esse lugar grande aqui, mas aqui estava cheio de animal, aqui estava uma feira, cheio de barracas, barulho. Os homens que vinham de fora da nação de Israel, que eram para conhecer o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, não podiam fazer isso, não podiam orar, eles não conseguiam se concentrar, eles não conseguiam cantar, eles não conseguiam ouvir a palavra, por causa daquele barulho, por causa daquela algazarra, por causa daquela bagunça. A fé mercantilista ali no templo foi um grande obstáculo para pessoas de outros lugares do mundo conhecerem o Deus verdadeiro. Eles estavam, os sacerdotes ali, prestando um desserviço muito grande no que diz respeito à nação de Israel ser uma nação missionária. E da mesma forma, meus irmãos, igrejas mercantilistas, que mercantilizam a fé, que fazem da fé um grande negócio, essas igrejas têm sido um obstáculo, um empecilho para que pessoas conheçam verdadeiramente a Deus. Por quê? Primeiro porque muita gente olha para muitos desses lugares e essas pessoas pensam o seguinte: se eu for ali, as pessoas ali só vão querer o meu dinheiro, então eu nem vou entrar ali. Então já fecha a porta, e muitas pessoas acabam generalizando, como se todas as igrejas evangélicas fossem assim, e se fecham para Deus. Uma outra questão é que muita gente está sendo frustrada, decepcionada em igrejas mercantilistas. Imagina um judeu pobre, um judeu que vinha das regiões lá de cima do norte, um judeu que vinha da Galiléia, um pescador, uma vida simples, sendo explorado num local que ele deveria ser ministrado, servido. A indignação dele de ver aquele mercado ali. Muita gente se frustrava com aquilo, e muita gente tem se frustrado em igrejas mercantilistas. Por quê? Porque é prometido um monte de coisa. É, entre aspas, vendido um monte de produto da fé. É prometido que se você adquirir aquilo, se você pagar por aquela bênção, você vai ter o que você quer. E aí as pessoas fazem de tudo. As pessoas, elas estão aflitas, elas estão vulneráveis, e elas acabam então fazendo aquilo que é pedido. Eu tenho uma filha pequena. Se a minha filha estiver seriamente doente e alguém chegar para mim e eu for ignorante em respeito à palavra de Deus, e essa pessoa chegar e dizer para mim o seguinte: olha, você tem que vender sua casa e dar o seu dinheiro aqui, e a sua filha vai ser curada, eu vendo a minha casa e não titubeio para isso, eu faço isso o mais rápido possível, porque é mais valioso minha filha viver do que a minha casa. No desespero a gente faz essas coisas. E os homens muitas vezes se aproveitam do desespero das pessoas para venderem essas coisas. E as pessoas às vezes acabam fazendo coisas que depois elas vão se arrepender e se arrependem. Elas entraram no esquemão do negócio da fé. Homens que prometem muita coisa, mas as pessoas precisam comprar por aquilo. Eu vi um caso esses dias de um homem que, desesperado, estava assistindo na televisão um programa evangélico,
e ele viu ali que o líder disse o seguinte: olha, aqui se você vier, o poder de Deus vai se manifestar e você vai ser curado, a sua bênção vai chegar. E aquele homem estava aflito, o homem que estava assistindo, porque o pai dele estava seriamente enfermo no hospital. Então ele teve a ideia: eu vou ligar nesse programa. E ele ligou. E ele falou lá com a pessoa que estava atendendo. E ele disse o seguinte: olha, meu pai está severamente enfermo e eu preciso que vocês orem por ele, que vocês coloquem ele em oração diante de Deus. Porque vocês estão dizendo que Deus, ele pode fazer tudo, que se vocês orarem as coisas vão acontecerem, então eu estou ligando aí para vocês orarem pelo meu pai. Inclusive, será que daria para alguém de vocês ir lá no hospital orar pelo meu pai? E aí aquela pessoa falou assim: dá sim, mas se você dar uma oferta, se você pagar para isso. E aquele homem, no desespero, ele não mediu esforços para pagar por aquilo. Era a vida do seu pai, a quem ele amava. E ele fez aquilo. E a pessoa foi lá no hospital e orou. E no outro dia, o que aconteceu? O pai dele morreu. E aí ele ficou decepcionado, irado. E ele foi falar lá naquela igreja, ele foi reclamar. Ele foi tirar satisfações. E a pessoa lá que atendeu ele disse o seguinte: você sabe por que seu pai morreu e Deus não atendeu sua oração? Não foi porque você deu dinheiro aqui ou deixou de dar, mas foi porque você não teve fé. Então o problema não está aqui no que nós prometemos para você. O problema está em você, que não teve a confiança necessária para a cura acontecer. E aquele homem foi tomado por uma grande frustração e decepção e mágoa em relação a igrejas e até em relação a Deus, que não tem nada a ver com essa história. A fé mercantilista frustra, porque ela promete uma coisa que ela não pode dar. A bênção de Deus, ela não é vendida, a bênção de Deus é graciosa. É Deus que concede soberanamente por sua graça e poder. Mas muitos homens que estão enriquecendo, os grandes ricos do nosso país, infelizmente, são líderes de igrejas. Com seus jatinhos, com seus helicópteros, com suas casas fora do Brasil e no Brasil, luxuosas, uma vida regalada com tanta pompa, que não se adequa, que não é compatível com o ministério pastoral, com a vida cristã. Mas homens que estão enganando a muitas pessoas e prestando um desserviço no reino de Deus. Hoje em dia o comércio da fé não é mais boi, vaca, essas coisas, cordeiro, pomba. O mercado da fé hoje tem outros produtos: água do Jordão, óleo do Monte das Oliveiras, terra do Monte Sião, sal do Mar Morto, rosa branca ungida, campanhas de troca de anjo e tantas outras coisas que as pessoas cada vez mais vão usando a criatividade, que parece ser inesgotável, nesse grande mercado da fé, com seu grande balcão de negócios. Na antiguidade, nós vemos na Idade Média já a venda de indulgências acontecendo grandemente na igreja romana, quando existiam os vendedores de cartas de perdão, as indulgências. Se alguém queria ir para o céu, ela não deveria confiar em Cristo para isso. Era o que pregava essa igreja. As pessoas deveriam comprar um documento, uma indulgência, e pagar caro
por isso. E através dessa carta elas tinham o perdão, a salvação. Se você tivesse um parente que já tivesse morrido, essa igreja crê no purgatório, um local intermediário entre a terra e o céu, ou, no caso, também o inferno. Então você tinha que pagar para que a alma do seu parente fosse libertada do purgatório. E você tinha que fazer ali um valor, uma oferta, fazer um pagamento. E conforme você pagava, a alma, segundo essa igreja, era desprendida do purgatório e ia direto para o céu. E o dinheiro das indulgências servia para quê? Para que os irmãos acham? Para o enriquecimento de luxo, de sacerdócio, da Basílica de São Pedro, para que ali fosse construída com ouro, com pompa, com riquezas, com tesouros, à custa da fé das pessoas. É a fé mercantilista. Nós vemos isso o tempo todo. E a fé mercantilista, então, ela é falsa. Ela é falsa. E diante da fé mercantilista, diante desse mercado, Jesus ele não age brando que nem eu estou falando aqui não. De repente você está até me achando severo demais nessa noite pelas coisas que eu estou dizendo. E talvez de repente alguém esteja pensando, mas o pastor tem que amar mais, não pode falar dessas coisas. Meus irmãos, se Jesus estivesse aqui, se você visse Jesus, como ele agiu, quando ele viu aquilo, ele pega o chicote e sai dando chicotada. Ele sai virando tudo aquilo. Ele sai expulsando aquilo. Jesus, ele aparece em Caná da Galileia naquele casamento como um cordeiro, manso, servindo. Ele aparece no Novo Testamento como esse cordeiro que ama, sim, que é brando, que é manso, que se sacrifica pelos pecadores, que é mudo muitas vezes quando está sendo julgado, quando as pessoas o estão acusando falsamente, ele se cala, ele vai mudo como ovelha para o matadouro. Porém, quando diz respeito à casa do Pai, às coisas do Pai, às coisas santas de Deus, Jesus, ele não age como um cordeiro mudo, calado. Jesus age firme. Jesus age como um leão, o leão da tribo de Judá. Ele ruge. O cordeiro, você chega, você passa a mão na cabeça e está tudo bem, mas vai fazer isso na cabeça de um leão. Jesus aqui no templo, ele vem como leão. Ele é o cordeiro, o leão na Bíblia. Ele repudia essa falta de reverência, essa fé enganosa, esse mercado. Em Crônicas de Nárnia, num dos episódios ali, num dos capítulos, essa menininha, Lúcia, está falando com Edmundo, e eles veem Aslan, que é o grande personagem de Crônicas de Nárnia, que representa Jesus. Aslan vem em formato de um cordeiro, branquinho, e eles veem Aslan vindo como um cordeiro, e assim eles não conseguiam nem fitar os olhos em Aslan, porque ele era tão branco e a luz reluzia tanto que eles não podiam colocar os olhos sem que aquela luz incomodasse-os. Mas de repente, aquele que era um cordeiro que vinha na direção deles, manso, tranquilo, se transforma num grande leão, com uma pele amarelada, e diz o texto que ele brilhava como um sol, e ele vinha feroz, rugindo. Esse é Jesus. Ele é o cordeiro que se sacrifica e que ama, mas ele é o leão que é juiz, que é rei, que tem autoridade, que é o Messias. Aquela era a casa do seu pai. Aquele era um local de adoração. E ele vem rugindo
para purificar aquele local, para expulsar aquele engano dali. Que nós possamos ter uma atitude, não pegarmos chicotes, só faltava isso, né? A gente entrar em alguns lugares aí com chicote, não é isso, mas que nós tenhamos coragem também, firmeza, força, para denunciarmos a fé mercantilista que tem fechado as portas do conhecimento do Evangelho para muita gente. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Que uma santa indignação e ira tome conta do meu coração quando eu ver esse mercado da fé prosperando no nosso país. E que a gente possa fazer alguma coisa, não com força nem com violência, mas pregando a verdade, com toda a coragem e firmeza, e dizendo, isso não é o Evangelho, essa não é a vontade de Deus. Então qual que é a fé verdadeira? A fé verdadeira, olhando para esse texto e encerrando a nossa reflexão, ela é cristocêntrica. Ela é em Cristo, baseada em Cristo. No texto, depois que Jesus expulsa aqueles mercadores ali, os líderes dos judeus chegaram e interpelaram Jesus e perguntaram para ele o seguinte, olha, com que autoridade você faz isso? E ali estava o Messias. Era na autoridade de Jesus ser o Filho de Deus, o filho do dono daquela casa. Ele tinha autoridade para aquilo. O próprio Deus estava ali presente. Então Jesus, ele disse algo que intrigou aqueles homens e os seus discípulos num primeiro momento não entenderam. E eles foram entender depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, olha, derrubem esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Aí aqueles homens disseram, mas esse templo demorou 46 anos para ser construído. E você diz que ele sendo derrubado, você pode reconstruí-lo em 3 dias apenas. E aí o texto diz que Jesus não estava dizendo do templo de pedra que estava ali em Jerusalém. Jesus estava falando dele. Ele como templo. E aqui é uma alusão à sua morte e à sua ressurreição. Ou seja, a sua obra redentora. A fé verdadeira, ela não é baseada nessa fé mercantilista. Ela é baseada na obra e na ressurreição de Jesus. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo também que aquela antiga aliança, onde havia sacrifícios, um local central para a religião acontecer, que era no templo, aquilo estava passando. Tudo aquilo era figura, tudo aquilo era sombra. Agora estava ali, em Jerusalém, estava ali na terra, o verdadeiro sacrifício, que era Ele mesmo. Não precisava mais de sacrifícios de animais. Estava ali presente o verdadeiro templo. Estava ali verdadeiramente aquele que tem a glória de Deus manifesta nele. Aquele que faria com que as pessoas tivessem um encontro verdadeiro com Deus. O templo era local de encontro com Deus, local de adoração, as pessoas iam ali para isso. Mas agora estava chegando um novo momento, agora uma nova aliança estava começando. As pessoas não mais precisariam de prédios, não mais de um sistema religioso. As pessoas agora só precisariam de Cristo. Através dele as pessoas agora teriam acesso a Deus, ao santuário nos céus, e poderiam gozar de intimidade com o Senhor, o Deus Pai, através da sua obra redentora, sua morte e ressurreição. Quando Jesus falou, derrubem esse prédio, esse templo, falando dele, ele estava falando da sua morte. Ele um dia morreria, um dia o seu corpo seria pregado naquela cruz, ele seria sacrificado ali por nós. Mas também a Bíblia diz que Jesus, ele ressuscitaria como ressuscitou no 3º dia. Ele foi levantado dos mortos, vivo está, reina para sempre e um dia voltará.
e nós reinaremos com Ele após a sua vinda. A verdadeira fé, ela não está baseada nesses sistemas religiosos, nessa fé mercantilista. Quem entendeu que Cristo é suficiente, que a obra redentora de Cristo basta para você, a graça te basta. Cristo fez isso gratuitamente, morreu por você, para te dar salvação, acesso ao Pai de uma maneira gratuita. Quem entendeu isso está liberto do sistema mercantilista. Quem entendeu isso está livre para adorar a Deus em espírito e em verdade. Quem entendeu isso não é mais enredado, preso nesse sistema de homens, porque sabe que isso não adianta nada, não resolve nada. O que basta, o que é suficiente para nós é apenas Cristo e nada mais. Nós até temos templo, nós nos reunimos nesse local, mas esse local não é o mais importante. Ele tem sim a sua necessidade, o seu porquê, o seu propósito, é local de adoração, casa de oração, porém, o mais importante somos nós, o mais importante é a pessoa de Cristo. E tudo que nós precisamos não vem por barganha com Deus. Eu não preciso fazer algo, Cristo já fez tudo. Eu não preciso pagar por algo. A morte de Cristo na cruz, quando o templo dele foi destruído, quando ele foi moído naquela cruz, quando ele foi pregado no madeiro, quando o seu sangue foi derramado, ele disse: está consumado, está pago. Tudo que nós precisamos é crer nele, é através de Jesus que nós temos acesso a Deus, não é o comprar bênção, não tem como fazer isso. Jesus já pagou o preço para nós termos comunhão com Deus, para nós colocarmos as nossas orações, fazermos os nossos pedidos. Eu não preciso pagar por bênçãos, eu só preciso crer em Jesus Cristo. Você crê nele? Interessante aí no texto que depois disso, do que Jesus falou, depois de expulsar aqueles mercadores do templo, diz que ele começou a fazer milagres ali naquele período da Páscoa, e muitas pessoas creram nele como Cristo verdadeiro, como esse Messias, que veio trazer vida eterna, salvação, perdão dos pecados. Mas outros também creram, e Jesus não confiava neles, diz o texto. Não confiava por quê? Porque era uma fé falsa. Eles acreditavam num Cristo só por causa dos milagres, eles não acreditavam em Cristo como Messias, como Salvador. Eles acreditavam em Cristo como um Deus ou como alguém que pudesse só alimentar o egoísmo dessas pessoas, dar bênçãos, coisas materiais, um gênio da lâmpada. E Jesus então não acreditou naquela fé daquelas pessoas, porque ele conhecia o coração daqueles homens e sabia que aqueles homens não queriam a ele, não queriam a obra dele, queriam apenas o que ele podia fazer de milagres, de bênçãos. E meus irmãos, que grupo que você pertence? Que fé que você quer seguir? Essa fé de interesses, onde tem um líder que faz tudo pelo seu interesse pessoal, ou para o interesse pessoal dele, para enriquecer, um grupo onde as pessoas também buscam Jesus só por causa de interesses pessoais, ou você quer fazer parte do grupo que tem uma fé verdadeira na obra redentora de Cristo, salvadora, no grupo que confia nele, que quer segui-lo, que quer amá-lo, que quer obedecê-lo, que quer ter uma vida para a glória dele, para o louvor dele, e que um dia reinará com ele eternamente. Que você não seja enganado, que você possa olhar para a palavra liberta, a verdade liberta, e que você possa ficar firme numa fé cristocêntrica. Crer em Jesus, na obra dele, é suficiente para você. Você precisa orar. Isso não significa que você não possa dar dízimo, isso não significa que você não possa ofertar a Deus. Você pode e deve fazer isso, mas não porque você precisa fazer isso para ser ouvido por Deus.
uma troca com Deus. Não por barganha. Se você não fizer isso, você não vai ser ouvido. Faça isso por gratidão. Faça isso porque você quer ver o reino de Deus crescer. Faça isso por amor. Faça isso com alegria. Faça isso sabendo que os céus já estão abertos, porque Cristo já pagou o preço por você. Porque através dele você já tem comunhão com Deus. E de tanta alegria que você tem e gratidão por isso, você inclusive coloca os seus recursos como uma oferta de gratidão a Ele. Isso não significa que você não possa comprar alguma coisa na cantina, ou uma igreja que tem uma livraria, ou um mercado da fé. Não, não é isso. O mercado da fé é muito maior do que isso. É exploração das pessoas, é enriquecimento às custas das pessoas. É engano, é falsidade. Fique firme em Cristo e cresça nele, no conhecimento de Cristo, em comunhão com Ele. Tudo o que você precisa, você pode ter certeza, é de Jesus. Confie nele e alicerce a sua vida nele.